sistema de gestão da qualidade, acho que é importante, antes de dizer o que é um sistema de gestão da qualidade, voltar um pouco no que é qualidade, né? E tem um autor que fala que qualidade é a adequação ao uso. Então, muitas vezes pode ser que um determinado item, um determinado serviço ou produto não seja um serviço de qualidade para mim, mas que possa ser de qualidade para outra pessoa, então ele tem que se adequar ao uso que ele é pretendido. E o sistema de gestão da qualidade é um sistema que vai amparar uma empresa, uma organização a estruturar uma realidade que faça com que os produtos saiam com qualidade. Né? Um sistema de gestão da qualidade, ele não produz produtos de qualidade, mas ele trabalha no sistema que cerca a produção de um serviço ou de um produto para garantir que a qualidade vai acontecer a partir do momento que a gente executa aquele tipo de atividade. Então, o sistema de gestão da qualidade envolve fatores de recursos humanos, manutenção, a parte de ferramentas, compras, comercial, a parte mais de prospecção de mercado, planejamento e controle de produção. Então, vai uma série de coisas que têm que ser executadas adequadamente para que eu consiga tirar um produto de qualidade no final, entregar no tempo certo para o cliente, de acordo com as necessidades desse meu cliente. Garantir ou fazer com que a empresa trabalhe de uma forma padronizada para atingir os resultados que ela almeja com o fornecimento de um produto ou um serviço. A primeira coisa que eu sempre digo para implementar um sistema de gestão da qualidade que tu precisa é apoio da alta direção. No momento que tu não tiver apoio da alta direção, nada acontece. E existe um grande problema dentro das empresas quando se fala em sistemas de gestão da qualidade, é que se criam sistemas paralelos que não estão incorporados ao sistema da empresa como funciona. Então se entende que um sistema de gestão da qualidade é uma área específica que trabalha paralelamente ao que a empresa faz, quando na verdade o sistema de gestão da qualidade é o que a empresa faz. É tudo que cerca a produção de um produto. Então, o grande desafio, eu acho que, primeiro, depois do apoio da alta direção, eu acho que a empresa tem que conseguir ter o discernimento de inserir isso na sua cultura, assim, de colocar isso na espinha dorsal do funcionamento, de entender que aquilo ali é parte do que tem que ser feito. Né? Então, quando eu falo que eu vou criar um procedimento para padronizar uma determinada atividade, não é um documento a mais, mas sim um documento que dá o regramento de como que isso tem que acontecer. O grande problema, o grande desafio, a dificuldade, eu acho que se tem, é conseguir fazer com que as pessoas entendam isso. Eu acho que começar tentando abrir as mentes, abrir as cabeças para colocar isso para dentro, de se ter entendimento, eu acho que é o primeiro passo, o principal passo para tu conseguir fazer o sistema andar mais para frente. Acho que a gente pode citar a padronização de processos, muitas vezes algumas certificações, a ISO 9001 principalmente, hoje não é mais tanto assim, mas ainda acontece em alguns casos, ela é um requisito de mercado, então tu não consegue fornecer para um determinado mercado se tu não tiver. O caso da indústria automotiva, né, a ISO TS 16949, que é um aprofundamento da ISO 9001 para a indústria automotiva, toda a cadeia exige que tu tenha esse certificado, então são coisas que vão muitas vezes o próprio selo, o cara que vai comprar de ti, se ele souber que tu tem ISO 9001, ele já sabe que tu tem padrões reconhecidos internacionalmente e que tu tem mais capacidade de fazer um produto que um cara que não tem um sistema estruturado. Na área de qualidade, eu acho que é ISO 9001, né, para indústrias em geral. Agora, a ISO TS 16949, que eu citei anteriormente, ela é uma ISO 9001 aprofundada, que é para a área automotiva, mas tem um sistema de gestão que eu acho bem legal e que eu tive a experiência de implementar numa empresa que não é do ramo automotivo, mas que é um sistema que vem de origem da General Motors, que é o Quality System Basic, o QSB, da GM. É um sistema bem interessante, assim, é um sistema que eu acho que, se comparar ele com a ISO 9001, ele é muito mais prático e muito mais técnico, assim, ele determina, em relação a tu garantir realmente que o produto vai sair com qualidade, que tu não vai deixar produtos irem não conformes para o teu fornecedor. O Quality System Basic ele é muito mais eficiente do que a ISO 9001. Óbvio que eu posso ter um QSB dentro de um sistema ISO 9001, e eu não consigo certificar, por exemplo, uma empresa em QSB, uma empresa uma arrozeira em QSB, porque isso é uma ferramenta da General Motors para a indústria automotiva.
Mas como eu já ajudei a implementar em uma empresa que não era automotiva, eu acho que foi bem válido algumas ferramentas que se tem dentro e é bem interessante procurar saber mais, que eu acho que as grandes empresas poderiam ir acessar algumas ferramentas que seriam bem interessantes. Precisa, eu acho que não só poderia ter, mas como deveria ter. Eu acho que as pequenas empresas perdem muito em não ter um sistema de gestão da qualidade estruturado. Óbvio que elas não precisam ter uma ISO 9001, né? Que elas não precisam fazer uma implementação de uma norma toda, mas eu acho que algumas ferramentas, gestão de pessoas, gestão de compras comerciais, algumas coisas eu acho que as pequenas empresas deveriam utilizar e estruturar, padronizar dentro dos sistemas de gestão delas. Auditorias de qualidade são verificações periódicas que eu faço para determinar se o sistema está adequado ou não aos requisitos que eu determinei. Então eu tenho uma série de coisas que eu passo a fazer a partir do momento que eu tenho um sistema de gestão da qualidade, um sistema de gestão como um todo, e as auditorias servem para analisar se o que a norma diz eu estou fazendo e se aquilo que eu disse que eu ia fazer eu estou fazendo. Então eu faço verificações periódicas para ir lá e entender no sistema como que o sistema está se comportando e como que o sistema está se desempenhando em relação aos requisitos que eu determinei. Para implementar auditorias de qualidade, acho que o primeiro ponto é que os auditores sejam treinados, capacitados suficientemente para fazer uma auditoria. Não é assim, né? Eu não saio daqui agora e vou lá fazer uma auditoria sem estar capacitado. Acho que tem que ser treinado naquilo que eu vou auditar. Eu acho importante muitas vezes a criação de checklists, né, que determine o que eu tenho que verificar, e principalmente conhecimento e experiência dos auditores. Normalmente a gente não bota um auditor que nunca auditou nenhum lugar para auditar um determinado departamento, um determinado processo. A gente pega auditores mais experientes e auditores novatos, né, digamos assim, vão junto com esses auditores mais experientes para começar a aprender. Porque um dos grandes vieses negativos da auditoria é que as pessoas pensam que a auditoria é para encontrar não conformidade. E na verdade a auditoria é para encontrar conformidade, né? Quando eu vou lá para testar que está tudo bem, não para encontrar o que não está bem. E isso é uma dificuldade que as empresas acabam tendo, que os auditores acabam tendo na hora de fazer auditoria, de identificar isso, né? E muitas vezes partir de inferências, né? de padrões pessoais. Eu acho que uma determinada coisa é uma coisa porque eu vim em outra empresa, só que essa empresa faz diferente. Aí muitas vezes eu digo que está errado partindo de um pressuposto meu e não de um pressuposto da empresa. A primeira etapa é o planejamento da auditoria, né? Então eu tenho que considerar que eu tenho que auditar todos os processos, eu tenho que considerar que o escopo da auditoria, para ver se a auditoria é de sistema como um todo ou são só de alguns processos. Então eu tenho que fazer o planejamento delas dentro do tempo que eu tenho, a carga horária que eu tenho de cada processo. Eu tenho que considerar o tamanho dos processos para definir o tempo que eu vou auditar, né? Então quando eu estou planejando eu tenho que levar em consideração que pode ser que se eu vou auditar uma fábrica, eu tenho que ficar mais tempo na fábrica do que eu vou ficar dentro do recursos humanos, porque são um processo maior. Eu tenho que considerar se ele nas auditorias anteriores, como é que foi o desempenho dele. Então se ele foi um processo que teve muitas não conformidades, eu tenho que dar mais tempo, dedicar mais tempo para fazer. Então essa etapa de planejamento é uma série de situações que eu tenho que considerar para definir. Bom, eu vou auditar tal dia, os auditores vão ser esse, vai ser nesses horários, em tais lugares. Uma questão importante também no planejamento é que o auditor ele não pode auditar o seu próprio processo, né? Muitas vezes quando o auditor ele é de dentro da empresa, eu não posso colocar um analista de recursos humanos, que é auditor da qualidade, para auditar a área de recursos humanos. Então são questões que eu tenho que considerar no planejamento. Depois eu passo para a parte de preparação, onde eu tenho que me inteirar dos processos. No momento que eu tenho planejamento, os auditores têm que ir atrás de informações dos processos, ler documentação dos processos, ver o que é feito nesse processo, para quando chegar para a execução já ter um pouco mais de informações já daquilo que está sendo auditado, saber o que se faz, do que se trata, qual é a documentação aplicada. Depois a execução em si, então eu passo por todo um processo dentro da empresa eu costumo usar uma sequência lógica para auditar, né? Então eu começo pela alta direção, para entender da alta direção o que ela pensa do negócio, o que ela entende para o negócio, quais são os objetivos e estratégias dela para o negócio, e aí a gente vai indo nos processos de acordo com o fluxo, normalmente do recebimento até a expedição, vai passando por todos os processos. Então essa seria a etapa de execução. E por fim tem a parte de encerramento e follow-up, que é onde eu encerro a auditoria, comunico
tudo que aconteceu durante a auditoria. Se ficar alguma não conformidade depois de um período fora desse tempo que eu tive em loco na auditoria, eu ainda tenho que fazer o follow-up para ver se as ações corretivas foram adequadas aos problemas que foram encontrados. Então, basicamente, dentro desses 4 grandes passos, com, óbvio, muito mais pormenores do que eu falei aqui, a auditoria vai ser conduzida basicamente nesses 4 passos: planejamento, preparação, execução e encerramento e follow-up. Tem várias nomenclaturas para determinar isso, mas né, a gente tem a auditoria de primeira parte, vamos dizer primeira parte, segunda parte, terceira parte. A auditoria de primeira parte é quando eu audito a mim mesmo, né? Então uma auditoria interna, por exemplo, né, eu audito a minha própria empresa, eu sou auditor interno e vou auditar os meus próprios processos para preparar para uma auditoria externa. A auditoria de segunda parte, que é quando eu, empresa, audito o meu fornecedor, então eu vou no meu fornecedor para auditar o sistema de gestão dele, para ver se o sistema de gestão dele está adequado ao que eu espero dele como fornecedor. E a auditoria de terceira parte, que é a auditoria que é feita por um organismo externo, um organismo certificador, que vem dentro da minha empresa para certificar se eu estou adequado ao sistema de gestão da qualidade, e a partir disso ele pode me emitir ou não um certificado de acordo com o meu resultado. Usando essa nomenclatura, primeira, segunda e terceira parte é assim, mas daí a gente pode, de outra forma, dizer que tem auditoria de sistema, tem auditoria de fornecedor, que foi essa que eu falei, tem auditoria de processo, que é especificamente para entender o andamento do processo, como o processo está funcionando, daí mais especificamente a documentação, né, como que aquilo acontece. Então tem empresas que, por exemplo, fazem auditorias diárias de processo. A auditoria de sistema não tem como, a auditoria de sistema de gestão não tem como um pré-requisito, assim, não é normal que tu audite mais do que uma vez a cada 3 meses ou uma vez a cada 6 meses. Então, e já a auditoria de processo é uma auditoria que pode ser feita todos os dias. Tem a auditoria de produto também, onde eu pego um determinado produto para medir todas as condições deles, desmonto um produto, por exemplo, e meço todas as partes, ver se elas estão adequadas, se está funcionando, não está funcionando. Então, além dessas visões de primeira, segunda e terceira parte, ainda pode ter essa classificação de sistema, processo e produto e fornecedor, como outras 4 variações também que a gente pode chamar de nomenclatura de auditoria. Ele pode ser um membro da mesma empresa, desde que seja uma auditoria interna, né? E desde que se obedeça o requisito de que ele não pode auditar o próprio processo dele. Ele tem que ser qualificado para isso e ele não pode auditar o próprio processo ou processos que estão sobre a mesma gestão que ele está funcionalmente. Então, por exemplo, eu tenho um gerente industrial que ele é responsável pela parte de fábrica, manutenção e ferramentaria. E aí eu sou um auditor da ferramentaria que vai auditar a manutenção. Não pode. Né? Ele não pode estar hierarquicamente subordinado ao mesmo gestor, que se configura também como conflito de interesse dentro de auditoria. A falta de administração do tempo por parte do auditor, né? O auditado ele está sempre na defensiva, então ele muitas vezes tem muito auditado esperto que ele te induz ao erro, né? Então ele começa a conversar uma série de coisas, ele começa a te levar para lados que se tu não trouxer ele de volta, tu te perde. Né? Às vezes tu pergunta coisas e eles respondem outras. Outro problema também de auditoria é tu fazer uma pergunta, o cara te dizer que sim e tu não pedir uma evidência disso que ele está fazendo. Né? Então, tu faz auditorias de processo aqui no teu setor? Eu faço. Beleza, ok, vou dar como conforme. Não, me mostra uma auditoria, como é que é feito, como que isso acontece. Então, tu não ter essas posturas prejudica bastante o andamento da auditoria. Assim como questões relacionadas ao próprio conhecimento do auditor, né? Botar um auditor que não conhece para auditar um determinado processo, ou que não sabe ainda, não tem experiência em auditoria, né? Então que vai acabar não dando um feedback adequado, ou que está indo atrás só de não conformidades, esse tipo de coisa prejudica bastante o andamento de uma auditoria. Assim, acho que principalmente essas questões posturais, eu acho, posturais tanto do auditado quanto do auditor, é que influenciam mais no resultado final. Fazer um curso, participar de algumas auditorias como auditor acompanhante e depois partir para um curso de auditor líder, participar daí sim e trabalhar
participar de auditorias como auditor líder. Não é um pré-requisito, em sistemas de gestão da qualidade, não é um pré-requisito que tu conheça o processo que tu vai auditar. Né? Então eu sou um cara que nunca fui numa arrozeira lá, não conheço o processo de fabricação de arroz. Isso não é um pré-requisito que me exclui de fazer uma auditoria numa arrozeira. Normalmente tenta-se não colocar, mas se colocar não é um problema nenhum. Então, o que mais pega é a experiência mesmo de tu participar do processo de condução de uma auditoria e de tu ter curso, treinamento para isso. Tu tem que estar capacitado na norma e tu tem que estar capacitado em auditoria para tu conseguir fazer a auditoria.